Mistério espreita debaixo da terra sob nossos pés. Enterrado no fundo da superfície da terra, jaz o mundo secreto antigo dos mineradores. Perdidas e esquecidas por séculos, as verdadeiras histórias de suas extraordinárias invenções estão vindo à luz agora. Como o imperador romano Augusto criou uma terra montanhosa desolada com uma onda de maré subterrânea. Poderia um cristal mítico ter guiado os vikings à América? Quem desenvolveu um aparelho de radar antigo que penetrava no solo e então o usou para alvejar inimigos com uma super arma subterrânea feita de penas de galinha? Armado com as tecnologias mais recentes, Inventos da Antiguidade vai fazer uma jornada a um estranho mundo subterrâneo. Esta é a história não contada das máquinas de mineração antigas. Inventos da Antiguidade. Foi uma luta que custou a vida de mais de 9 milhões de pessoas nas terras mais sagradas do planeta. As Cruzadas. 195 anos de guerra. Cercos e contra-cercos persistentes. Um impasse que foi resolvido num conflito secreto e pouco conhecido. A Batalha Subterrânea. Uma batalha liderada por forças especiais subterrâneas, conhecidas por solapadores. Uma solapa é uma mina bem rasa que se estende do lado de fora de uma fortificação ou até sob seus muros. A pessoa que escavava uma solapa era conhecida como solapador. Em 1178 d.C., as fontes cristãs e muçulmanas descrevem uma missão de solapamento que desafia a possibilidade. Armados com ferramentas simples de jardinagem, dizem que os solapadores destruíram o maior forte que a Terra Sagrada já tinha visto. Em outubro daquele ano, o destino do Oriente Médio dependia de uma luta pelo poder entre dois homens. O rei Balduíno IV, um menino leproso que se tornou rei com apenas 13 anos, e Saladino, um guerreiro muçulmano veterano com 20 anos de campanha militar. Saladino era o comandante, um dos maiores guerreiros líderes que o mundo islâmico já viu. Já Balduíno IV, comandando as cruzadas, era pouco mais que um menino. Ele ocupava essa posição por causa do seu status e seu berço, e não por ter as habilidades verdadeiras de um comandante. Contra todas as chances, Balduíno IV teve uma vitória contra Saladino na Batalha de Monte Guizar. Animado pela vitória, ele mandou construir o Forte Jacó. Um forte com muralhas com mais de 9 metros de altura e 3 metros de largura. Seria o maior forte do mundo medieval. Mas ele estava localizado numa linha falha geopolítica. 96 quilômetros da capital muçulmana Damasco, guardando a única passagem entre o Mar da Galileia e o Lago Ulé. Se fosse terminado, permitiria que os cruzados atacassem Damasco em 24 horas. Saladino, o grande general, procurou uma solução pacífica. Quando ele soube sobre a construção do forte e ele foi lá ver o que estava acontecendo, ele decidiu fazer um grande esforço para tentar evitar o conflito. O que ele fez foi enviar um mensageiro e ele disse ao Balduíno: tudo bem, eu vou pagar 60 mil dinares a você. E só o que eu quero de você é que pare de construir o forte, que tire suas forças daqui e volte para Jerusalém. Com sua oferta rejeitada, Saladino investe o dinheiro oferecido a Balduíno para armar seu exército para a batalha. Sob as ruínas do forte de 800 anos de idade de Balduíno, a arqueóloga Kate Rafael desenterrou evidências do plano de batalha de Saladino. Quando Saladino viu a grossura das muralhas e como foram construídas, ele decidiu que, em vez de bombardeá-las com suas armas de cerco, iria fazer um túnel sob elas. No sábado do dia 24 de agosto de 1179 DC, Balduíno estava a só 160 quilômetros de distância, com uma força de 4.000 soldados com experiência em batalha. O tempo era crucial. Saladino tinha que destruir o forte rapidamente ou ele arriscaria ser derrotado pelo exército dos cruzados.
Bom, agora estamos sobre a porção leste do forte. E enquanto o Saladino colocou seus solapadores para agir, ele distribuiu seu exército e colocou sua melhor unidade de arqueiros nesse declive. A ideia por trás disso era tirar o máximo possível da atenção da guarnição de cima de seus solapadores. Os relatos sugerem que eles escavaram 30 metros por dia através de rochas sólidas. É uma distância incrível que eles cobriram. Nem hoje esperaríamos isso com ferramentas elétricas, e eles fizeram isso com as próprias mãos. Mas o fato mais interessante é que eles fizeram isso em apenas 5 dias. A história dos solapadores de Saladino é lendária na Guerra Subterrânea. Ela sugere que mineradores militares foram capazes de destruir uma das muralhas mais formidáveis da antiguidade com uma picareta, uma pá e um monte de madeira. Mas podemos acreditar nessa história? Inventos da Antiguidade está investigando. O ex-engenheiro militar John Naylor está se preparando para cavar um túnel e solapar um muro, assim como os solapadores de Saladino fizeram há mais de 800 anos. Ele está usando as mesmas ferramentas e equipamentos que as fontes originais descrevem. John e seu filho Rob, um engenheiro do exército britânico, começam a cavar o túnel. Durante a tarefa, seguimos o Manual de Fortificação de Campo do Exército Britânico, que diz que cada homem pode remover 45 metros cúbicos de terra por hora. Depois de 3 dias cavando, estes engenheiros militares modernos cavaram um túnel com 4,5 metros de comprimento e 1,5 metro de profundidade. Não sabemos com certeza as dimensões do túnel dos homens de Saladino. Este é bem pequeno e estamos com 1,35 metro por 68 centímetros. Isso significa que a cada 2 horas estamos nos movendo 90 centímetros pelo túnel. Mas isso é só a escavação. Tem a mesma quantidade de trabalho para remover a terra do túnel e a mesma quantidade de trabalho para amontoar a terra lá fora. Então não era só a escavação. Esses homens cobriam talvez 27 metros por dia. É uma escavação com 60 homens por hora. Então devia haver 2, 3, talvez 4 homens a toda hora escavando no fim do túnel. Agora, John está enchendo o fim do túnel com material combustível. Estamos no fim do túnel e escavamos uma cavidade. Um buraco grande onde o muro vai cair. O muro está bem acima de mim. Estamos enchendo essa cavidade com madeira. E vamos colocar gordura e óleo em boa quantidade. Então vamos ter uma enorme fogueira aqui. O muro agora está apoiado sobre vigas sobre um suporte de armação. O que fizemos foi construir uma armação. Assim temos uma barra transversal cortando o túnel. E o suporte, na verdade, está bem em cima da barra transversal. Isso significa que quando a barra transversal ceder, quando ela queimar, ela vai cair, o suporte vai cair e o muro vai cair. Essa é a teoria e nós vamos testá-la. Na época de Saladino, os solapadores teriam 60 toneladas de terra e pedras da muralha acima deles. Eles tinham que calcular o momento do desabamento com perfeição. Na madrugada de quinta-feira do dia 29 de agosto, as tochas foram acesas no Forte Jacó. A cavalaria de Balduíno estava se aproximando rapidamente. As forças de Saladino tinham apenas 112 horas para minar uma das maiores muralhas da antiguidade. É isso aí, é hora da verdade. Vamos colocar fogo no túnel e tentar derrubar o muro. Tá indo. É isso aí. Vamos sair rápido. As chamas alcançam aproximadamente 816 graus centígrados. É o bastante para derreter ligas de aço. Toda a estratégia de ataque de Saladino dependia do desmoronamento de uma seção de uma muralha com 90 centímetros. O destino das cruzadas estava se desequilibrando. Isso foi excelente. O muro se foi, ele caiu. O teto do túnel desabou. Essa foi uma ótima experiência. Ela permitiu que eu tivesse uma ideia de como era a vida de um solapador na era medieval. No entanto, não havia ninguém tentando me matar enquanto eu estava cavando essa mina.
Isso mostra que se duas pessoas puderam fazer isso, imagine o que o Saladino poderia fazer usando um exército de milhares de homens. Os relatos originais descrevem esse momento 800 anos atrás. A muralha do forte desabou ao som da comemoração do exército muçulmano. O exército de Saladino seguiu em frente e o forte Jacó foi destruído. Mas até o fogo subterrâneo de Saladino foi apagado por uma nova forma de explosão subterrânea. Uma invenção que transformou uma arma mortal de campo de batalha numa máquina de mineração capaz de atravessar uma das rochas mais duras do mundo. Em 1689 d.C., arquivos da paróquia de Cornwall, na Inglaterra, registraram uma morte chocante. Um minerador é literalmente incinerado no subsolo num inferno volumoso. A culpada, pólvora, colocada lá pelo próprio minerador. Um texto anônimo da época descreve o que aconteceu. A pólvora queima num instante. O fluido expandido caminha à frente num rodamuinho de labaredas no ar que consome tudo à sua volta. Embora ninguém tivesse se dado conta na época, o nome do homem que morreu ficaria na história como alguém que morreu revolucionando a indústria da mineração. Thomas Epsley, o homem que trouxe aquela rara invenção de explodir rochas, foi morto na mina no 6º dia de dezembro de 1689 d.C. Na época de Thomas Epsley, a mineração era feita apenas com as mãos. Epsley foi o pioneiro da explosão em mineração que acabou aumentando a produção na Grã-Bretanha em até 100 vezes, apenas 12 meses depois de sua morte. Mas sua fórmula continha uma falha fatal. Uma falha que permaneceu escondida por mais de 300 anos. As raízes desse mistério começam na costa de Cornwall, na Inglaterra, em Poldark, uma mina de estanho antiga, partes da qual permaneceu intocada por mais de 2000 anos. O historiador de mineração Darren Osborne está reabrindo os arquivos da mineração. A mineração de estanho é um trabalho pesado. É um trabalho perigoso, você tem que quebrar rochas. E você leva a rocha até a superfície, ela é esmagada, lavada e refinada para a extração do metal. A expectativa de vida de um minerador na região de Poldark estava em torno de 36 anos. E as chances de ficar mais velhos do que isso eram poucas. Os mineradores de estanho de Poldark encaravam um desafio quase impossível. Como escavar através do granito a quarta rocha mais dura do mundo sem nada além de uma picareta. A picareta data de pelo menos 2000 anos atrás. Usando a picareta, você pode avançar através do solo a aproximados 2,5 a 7,5 centímetros por dia. É um trabalho extremamente pesado e de progresso muito lento. Os mineradores só cavavam 90 metros por ano num túnel. O progresso lento ainda tinha o agravante de que a vela podia apagar a qualquer momento. Quando as velas apagavam, você ficava na escuridão total, escuro completo. Não é como quando estamos lá fora, onde podemos ver algumas estrelas e até o nosso quintal. A escuridão era completa. Você nem podia ver sua mão na frente do rosto. Você podia andar por muito tempo no escuro, em condições que seriam aterrorizantes tentando encontrar a saída da mina. Nestas condições primitivas, surgiu Thomas Epsley, um homem cujas inovações mais tarde fariam da Inglaterra a estação de trabalho do mundo. Epsley levou o poder de fogo aterrorizante da artilharia da Renascença para as minas. A pólvora transformou a mina numa enorme peça de artilharia que liberava sua fúria numa descarga de nuvens espessas de poeira, pedras e madeira. Mas Epsley se deparou com um problema letal. Como transformar máquinas de matar de campos de batalha num material capaz de atravessar granito sólido? Thomas Epsley não é um personagem muito conhecido fora dos círculos de mineração, mas o que ele fez foi muito importante. Ele trouxe a pólvora negra, ou pólvora para a maioria das pessoas, para a mineração em Cornwall. Para fazer a mineração com pólvora com segurança, Epsley precisava de um método que atrasava a explosão da pólvora. Sua solução foi transformar cálamos de penas de ganso num detonador com retardo. O principal pavio usado era cálamo de ganso.
Eles colocavam uma série de cálamos de ganso, um atrás do outro, cheios de pólvora preta, e quando você o acendia na ponta, ele queimava numa velocidade bem irregular. Esperava-se que isso desse tempo suficiente para sair de lá. Na mina de teste de Carnborn, em Cornwall, Gus Chamber, um minerador com 30 anos de experiência, vai conduzir um teste para ilustrar por que o protótipo de Thomas Epsley deu totalmente errado. Primeiro, Gus precisa verificar as paredes, uma técnica de mineração antiga que o próprio Thomas Epsley teria usado para checar a segurança do local da explosão. Se a rocha produzir um som agudo, significa que a estrutura está segura. Mas um som grave significa que a rocha está criticamente instável. O perigo principal não é dos explosivos que acabaram de ser detonados, mas sim dos efeitos físicos nas rochas e das falhas nas rochas. Você tem que se certificar que a rocha está segura. E você faz isso removendo as rochas soltas. E então, quando tudo estiver seguro, você pode continuar a colocar as cargas nos buracos de novo. Com o túnel seguro para explosões, Gus faz um buraco de 10 centímetros para carregar com pólvora. Antes de podermos explodir, precisamos de um vão ou um buraco para colocar a carga. Então, o que estamos fazendo é abrindo buracos primeiro. E então, vamos encher os buracos com explosivos para serem detonados mais tarde. Outro cálamo. Gus e sua equipe colocam as cargas no buraco, assim como Thomas Epsley teria feito há 3 séculos antes deles. A equipe calculou que terão 20 segundos para ficar a 90 metros da área de explosão. Agora é o momento para descobrir se os cálculos estão corretos. Capturada a 2.000 frames por segundo, a pólvora negra queima a temperaturas acima de 2.760 graus centígrados. O granito explode em pedaços, completando o trabalho de 6 dias com uma picareta em apenas meia hora. Tínhamos uma haste com cerca de 35 centímetros na rocha para explodir e, pelo fato de termos usado explosivos pesados, ela foi bem eficiente, retirando rochas pelo percurso. Mas a experiência também fornece pistas intrigantes sobre a morte misteriosa de Thomas Epsley. O pavio de cálamo de ganso queimou numa velocidade irregular, o que significa que teria sido impossível para Epsley calcular o tempo de queima corretamente. O conhecimento do uso de pólvora negra na época era bem limitado. E não era difícil que pessoas que se consideravam especialistas terminassem no lado errado de uma explosão. Uma aceleração repentina na queima do pavio pode ter causado uma explosão inesperada, esmagando Epsley sob até 300 quilos de rocha. A morte de Thomas Epsley deve ter sido bem desagradável, com certeza. Não sabemos quanta pólvora eles estavam colocando de cada vez na época, mas pode ter certeza de que devia ter muitas rochas voando lá. Então imagine a força de rochas sendo explodidas e literalmente cortando você em fatias. Mas como os antigos faziam a mineração quando a rocha era tão preciosa que pode ter sido o alicerce da descoberta de um continente? Inventos da Antiguidade vai desenterrar evidências de um cristal que pode ter guiado os vikings para a América. Em 2001, o viking moderno Gunnar Egertsson viajou através do Oceano do Atlântico Norte num navio viking antigo. Ele atracou na costa leste da América, encantando a imprensa mundial. Ele obteve sucesso refazendo a viagem comandada por um viking chamado Leif Erikson, há mais de 1000 anos. Leif Erikson é tido como sendo a primeira pessoa a ter descoberto a América do Norte 500 anos antes de Colombo. Se esses relatos estiverem corretos, Leif Erikson viajou mais de 1.920 quilômetros por águas cheias de icebergs e alto mar. Sua jornada apresenta um grande mistério. Como os vikings navegavam? A resposta pode estar numa rocha de 10 milhões de anos, extraída pelos vikings e conhecida como Pedra do Sol. Nos arquivos nacionais de Reykjavik, na Islândia, encontram-se as sagas dos vikings.
Elas descrevem os feitos heróicos dos vikings e as jornadas entre 780 e 1000 anos depois de Cristo, quando os vikings dominavam a Europa. Sabemos que os vikings faziam uso do relógio de sol para navegar durante suas viagens pelos mares. Mas o que eles teriam feito em dias nublados quando o sol estava encoberto? Uma das sagas faz referência a uma estranha técnica para localizar o sol. O relato da Batalha de St. Olaf, na Noruega, onde dizem que ele teria sido capaz de localizar o sol num dia nublado, sempre levantou várias questões se isso teria sido um milagre dele ou se ele, na verdade, possuía algum tipo de pedra ou algum outro meio de localizar o sol num dia nublado. Acredita-se que a Pedra do Sol, ou Espato da Islândia, tenha sido criada no subsolo por uma das maiores forças naturais do planeta, os vulcões. A Islândia, um país menor que Ohio, tem sido responsável por 1/3 do fluxo de lava da Terra dos últimos 500 anos. E é nestas condições únicas que se acredita que tenha sido formado o lendário cristal de calcita. Os cristais de espato da Islândia são encontrados neste local, em particular, onde foram depositados há cerca de 10 milhões de anos, num vulcão central, onde águas geotérmicas circularam por milhões de anos. Quando o magma esfria, em seu interior bolsas de ar e água se formam, e durante milhões de anos são comprimidas em cristais de calcita, ou espato de Islândia. A ação do tempo e dos elementos naturais sobre rocha facilitou a descoberta dos cristais pelos vikings em minas a céu aberto. Então, como um cristal resolve o mistério dos vikings de 1000 anos e suas viagens extraordinárias? O cientista Leo Christiansen está examinando a Pedra do Sol. O cristal divide a luz em 2 raios: a refração ordinária e a outra que faz coisas estranhas. Ela gira com o cristal e é chamada de refração extraordinária. Os raios de luz ordinários e extraordinários criados pelo cristal revelam uma estranha propriedade chamada de refração dupla. Onde esperamos ver uma imagem, vemos duas. O cientista gráfico James Dean acredita ter decifrado como os vikings podem ter usado essa propriedade da Pedra do Sol para navegarem. Para entender o que acontece com a Pedra do Sol, vamos dar uma olhada na própria luz. Aqui está a luz natural produzida pelo Sol. Vemos que é uma mistura de ondas todas sobrepostas umas nas outras. Se nós introduzirmos um filtro no meio disso, ele age como uma grade. E podemos ver aqui que a luz que está oscilando no mesmo plano da grade pode passar por ela, enquanto que os outros raios são bloqueados. Os raios de luz que saem do outro lado são conhecidos como polarizados porque estão todos oscilando no mesmo plano. Então vamos dar uma olhada na pedra de sol que os vikings estavam usando. A pedra de sol é um cristal de carbonato de cálcio e age como um filtro polarizador natural. A Pedra do Sol tem uma propriedade. Quando a luz passa por ele, o cristal a divide em 2 caminhos de luz. Temos o caminho de luz ordinário aqui e o caminho extraordinário aqui. Agora, quando o próprio cristal está alinhado com a mesma polarização da luz que entra, então estas 2 imagens ficaram com a mesma intensidade. Estamos orientados em direção ao Sol. Era assim que os vikings sabiam onde o Sol estava, mesmo quando não podiam vê-lo diretamente. Isso podia ser incrivelmente preciso. Podia estar dentro de 1 grau, como temos na bússola moderna. Mas o professor Christiansen não acredita que os vikings poderiam ter usado a Pedra do Sol como dispositivo de navegação. O espato da Islândia teria sido muito difícil de ser usado para esse propósito. Essa história, que atravessou algumas décadas, não faz sentido. Inventos da Antiguidade está procurando respostas. Gunnar Marel Eggertsson é um descendente direto de Leif Erikson, o viking que alguns acreditam ter viajado para a América. Ele está partindo numa viagem pelo mar para descobrir se as histórias dos poderes míticos da Pedra do Sol têm alguma verdade. Gunnar e seu assistente estão remando de Reykjavik para o Oceano Aberto. A Islândia está a menos de 3.200 quilômetros do polo magnético, então as bússolas não funcionam aqui.
Eles vão contar com a Pedra do Sol, assim como os vikings devem ter feito, para retornar a um ponto específico em Reykjavik. Temos que ter em mente o fato de que eles queriam mesmo ir para leste ou oeste se eles estivessem cruzando o oceano. Tendo o sol no lado direito, 12 horas por dia, você fica na mesma latitude. Essa era a regra principal para um viking cruzar o Atlântico Norte há 1000 anos. Mas em dias como hoje, quando as nuvens obstruíram o sol, os vikings precisariam dos poderes da Pedra do Sol. Gunnar gira a Pedra do Sol até que os dois pontos fiquem com a mesma intensidade. Nossas câmeras não conseguem registrar, mas a experiência mostra que os pontos estão lá. Combinando os resultados com os pontos de referência de navegação locais, Gunnar acredita ter localizado a rota para casa. Agora eu imagino a linha entre os pontos. Acho que encontramos o sol. Nesta noite de verão, às 23 horas na Islândia, nossos exploradores encontraram seu caminho, assim como a lenda viking Leif Erikson pode ter descoberto a costa leste da América. Tudo por causa de um cristal, desenterrado de uma mina a céu aberto. A busca por tesouros subterrâneos atinge seu ápice com os romanos. Uma busca que verá encostas inteiras de montanhas explodidas na busca pelo ouro. Uma paisagem estranha que se estende por 19 quilômetros. Enormes fendas com 120 metros abertas em rochas. As evidências sugerem que estas estruturas foram transformadas subitamente há 2000 anos. Mas por quem, ou pelo quê, continua um mistério. O que acontece vai muito além do trabalho de gigantes. As fendas feitas nas entranhas das pedras são tão perigosas que seria mais fácil encontrar pepitas ou pérolas no fundo do mar do que fazer cicatrizes nas rochas. Quão perigosa tornamos a Terra. Em 77 d.C., o historiador romano Plínio escreveu sobre um lugar agora chamado de Las Medulas, no norte da Espanha. Uma mina numa escala jamais vista no mundo conhecido. Eles removiam aproximadamente 3.000 acres de terra. Nos dias de hoje, podemos comparar a uma área de 1.200 campos de futebol. O arqueólogo Javier Sánchez Palencia passou a vida analisando este extraordinário sítio, em busca de pistas dos eventos catastróficos que aconteceram aqui. Este lugar é repleto de mistérios e descrito por incontáveis mitos e lendas desde a queda do Império Romano. As pessoas daqui sabem há séculos que foi feito artificialmente, por mãos humanas. Mas ninguém sabe dizer exatamente como. As únicas marcas definitivamente humanas como evidência estão dentro das próprias estruturas. Estas são as marcas deixadas pelos mineradores romanos quando fizeram este túnel há quase 2.000 anos. Elas estão intactas e são as marcas que os mineradores mesmo fizeram. Sobrou uma pequena fração do túnel. Os outros parecem ter sido destruídos por volta do século I d.C., por uma força muito maior do que homens com picaretas poderiam alcançar. A mente brilhante por trás da destruição dos túneis era do imperador Augusto, um homem adorado como a um deus vivo. Ele estimulou a pesquisa de uma técnica que ficaria conhecida como Ruina Montium. Ruina Montium significa literalmente desabamento de montanhas, ou seja, a destruição de montanhas, para se obter ouro. É uma coisa incrível para nós hoje e era assombroso para os romanos que existiam no período. Remover montanhas, fisicamente remover montanhas, só pode ser algo inacreditavelmente impressionante. E claro que há um lado negro na história. Centenas de milhares morreram. Extraindo o ouro, sempre havia desabamento onde as fendas eram criadas. A força secreta por trás da destruição das montanhas. A água.
Sabemos que os cânions e os vales da Terra são formados pela erosão de rios e chuvas. Mas isso normalmente leva mais de 30 milhões de anos. Então, como os romanos destruíram encostas inteiras de montanhas com água em apenas 1 século e meio? Para descobrir isso, o engenheiro moderno Neil Saunders está investigando o poder de corte da água pressurizada sobre o arenito, a mesma rocha de Las Medulas, usando a mais recente tecnologia do século XXI. O jato de água é uma máquina muito nova, com alta tecnologia e muitos sistemas para controlá-lo. Neil dispara a água a 1.440 km por hora. A maioria das pessoas acha que a água é uma coisa macia, que você pode beber, mas como podem ver, em alta pressão e alta velocidade, ela corta a pedra. A experiência prova que a água pode cortar rochas. Mas como os romanos desenvolveram tal tecnologia há quase 2.000 anos antes desta máquina ter sido inventada? Os arqueólogos agora acreditam que Las Medulas foi o lar de um reservatório de 19 milhões de litros de água, alimentado por uma rede de canais mais longa do que aquelas de Nova York. Os engenheiros romanos construíram esses canais. Eles corriam centenas de quilômetros só para levar água até o reservatório central das montanhas. O reservatório tinha embaixo dele uma rede de túneis vazios especialmente construídos sem saída. No momento certo, os romanos abriam as comportas nas entradas dos túneis e a água os inundava. Como a água não tinha para onde ir, isso criava uma pressão e a encosta da montanha explodia. O uso de água como força na mineração é um dos grandes segredos da tecnologia romana. O uso da água de reservatórios e canais tornava possível gerar força de pressão suficiente para escavar até 90 metros de profundidade. Os depósitos de terra, rocha e ouro eram capturados e então peneirados em trincheiras gigantes de madeira situadas na base das encostas das montanhas. Durante mais de 160 anos, os romanos removeram 2.500 toneladas de material, um peso equivalente a 10 estátuas da liberdade. Usando dados do local real, o cientista da computação James Dean está fazendo uma simulação da ruína Montium. Aqui está nossa simulação de rede de túneis em Las Medulas. Esta é a paisagem. E se fizermos um raio-x aqui, podemos ver a rede de túneis que foi criada, removendo-se cerca de 522 mil metros cúbicos de material. É uma estrutura complexa, com curvas e voltas, que quando jogarmos a água vai criar certos pontos de pressão. Temos o reservatório aqui, que contém cerca de 20.700 metros cúbicos de água. E vamos despejá-la a uma distância de 1.800 metros. Então vamos acionar a simulação. Vocês podem ver a água começando a fluir e aqui estamos medindo a quantidade de energia que é liberada. Assim que a água atinge a curva, podemos ver que há uma enorme quantidade de pressão aqui. A pressão está agindo dentro da própria rocha. Se voltarmos para uma visão mais geral agora, podemos ver que a paisagem foi devastada. A energia da nossa simulação está mostrando cerca de 360 bilhões de joules de energia liberada, que é o equivalente a cerca de 10 ou 11 toneladas de TNT. Mas as máquinas de mineração romanas foram além da remoção de montanhas. Eles usavam mineradores para colocar bombas sob muralhas gregas, mas só até os gregos localizá-los usando sua própria versão do radar. E então, o sujeitaram com uma arma química aterrorizante. Um inimigo invisível, fazendo túneis sob muralhas de castelos com fogos acesos no subsolo. Nenhuma arma de superfície podia acertá-los. Nenhuma estrutura podia resistir aos seus ataques. Um mistério de mais de 2.000 anos de idade. Como uma fortaleza se defende contra solapadores, os mineradores militares do mundo antigo. Agora é claro que não havia só mineradores do lado de fora. Havia mineradores do lado de dentro.
Eles cavavam o que chamamos de contraminas. O problema era tentar achá-los. Poderiam os antigos terem desenvolvido uma forma prematura de radar que penetrava no solo? Escondidos em relatos deixados pelo historiador romano Políbio, estão relatos misteriosos de um sistema de detecção parecido com um sonar. Em 189 a.C., o general romano Fálvius Nobilior partiu para destruir a cidade grega de Ambrácia. Ambrácia tem defesas naturais muito boas. É cercada de água, é cercada de colinas e montanhas de um lado. Mas, mesmo assim, os romanos decidiram que iriam tomá-la. Ambrácia estava cercada por 2 legiões romanas, totalizando 8.000 tropas. Catapultas disparavam tempestades de vigas com 3 metros de comprimento. Torres de cerco erguiam 5 andares do chão. Mesmo assim, a cidade não caía. Quando os solapadores romanos foram enviados, os gregos se voltaram a seus engenheiros militares para se salvarem. O que eles precisavam era algum tipo de aparelho ou mecanismo que os ajudassem a achar os túneis romanos por meio de áudio. Agora sabemos que os gregos eram ótimos em acústica. Ouvimos histórias sobre teatros com áreas muito vastas, onde cada pessoa no teatro ou estádio podia ouvir um ator que ficava no centro. Isso era feito com uso inteligente e manipulação da acústica. Dentro da cidade, os líderes gregos precisavam transformar a mestria na acústica deles em uma nova forma de vigilância militar. Os líderes dos sitiados começaram a cavar vigorosamente uma trincheira atrás do muro. Nela, eles alinharam muitos pratos de bronze. Com seus ouvidos perto dos pratos, eles procuravam ouvir barulhos feitos por mineradores do lado de fora. Quando descobriam um lugar indicado pela reverberação desses pratos, eles começavam a cavar. Mas este relato impressionante é verdadeiro. O engenheiro militar, solapador moderno e modelista Richard Windley está analisando o aparelho de detecção grego. Então isto é, na verdade, um pouco parecido com um cone de alto-falante primitivo. O importante é transferir a vibração do muro para o meio do diafragma, que é essa bacia muito fina aqui. E para fazer isso, temos uma haste sonora que é só um cilindro oco de madeira. Então, ele entra em contato com o muro na parte de trás e acerta a bacia bem no centro. Então, qualquer vibração no muro deve ser transferida para o centro dessa bacia aqui. Isso deve amplificar o som e devemos ser capazes de ouvi-la. Para testar a veracidade da história de Polibos, Richard deve primeiro testar como o som viaja no subsolo usando tecnologia moderna. Então, o que vamos tentar fazer hoje é ter uma ideia qualitativa de como a vibração do som viaja através do solo. Muito bem, Jazz, aqui estão os sensores de solo. Então, coloque-os em posição. Eu vou lá preparar a carga. Tá bom. Richard está se preparando para detonar uma explosão no subsolo. Os explosivos são colocados a 20 centímetros de profundidade para eliminar qualquer som ambiente. A assistente de Richard está colocando detectores de vibração sonora em intervalos de 2,4 metros da área de explosão, para analisar se a força das cargas de sinal de áudio muda com a distância da explosão. O que queremos fazer quando detonarmos as cargas é ver qual é a altura no nível real da vibração. Será como um pulso da explosão e poderemos voltar a ver a diferença entre o ambiente, nível do fundo e o nível da carga. Se as vibrações da explosão sonora continuarem forte pelos 15 metros, então o som terá viajado no subsolo exatamente como as fontes dos antigos gregos descreveram. Todos os sensores estão mostrando um aumento de 30 a 35 decibéis da carga. Então, o que está provando é que de 15 a 18 metros não estávamos detectando muita perda através do solo. Estamos provando o fato de que qualquer barulho que os escavadores faziam podia ser detectado. De volta ao muro de testes de inventos da antiguidade, Richard está agora usando o aparelho detector de subsolo para valer. A 1,8 metros sob o muro, o engenheiro militar John Naylor e seu filho estão cavando um túnel. Dá para imaginar a tensão quando eles estavam cavando, quando temiam que qualquer som entregaria a posição dele contra os inimigos acima.
Richard é capaz de localizar a posição do solapador. Com certeza estamos ouvindo um som agudo aqui. Devia ter uma série de aparelhos assim, provavelmente a cada 1,5 metros. E ao escutar cada um em turnos, eles podiam localizar aproximadamente de onde o som estava vindo. Agora, se os mineradores dentro da cidade pudessem ouvir onde estava a solapa, eles podiam fazer um pequeno buraco e começar a jogar coisas horríveis por ele. As técnicas antissolapadoras incluíam inundação dos túneis com água ou abelhas zangadas. Mas para salvar a cidade, os ambracianos precisavam de algo mais aterrorizador, uma forma antiga de guerra química. Eles faziam uma coisa que era muito inteligente. Os ambracianos levavam um recipiente cheio de penas, a coisa mais leve e macia que você pode imaginar. E eles colocavam um cano de ferro na boca do recipiente e então ateavam fogo nas penas. Essas descrições estranhas podem ser verdade. Richard está prestes a descobrir. Ele construiu uma réplica da máquina de fazer fumaça antiga dos ambracianos. Basicamente, o que temos é um pote enorme com uma tampa. O que eles faziam era encher com todos os tipos de substâncias inflamáveis nocivas. O que dizem que usavam era uma mistura de penas e carvão. Mas também é bem possível que tenha usado enxofre e talvez plantas tóxicas. Então, quando estas substâncias estavam queimando bem, o aparelho todo seria derrubado com abertura para baixo no contratúnel. E um tubo que saía da parte de trás do pote seria conectado a um par de foles de bronze, que é o que temos aqui. Agora, ao bombearem estes foles, eles podiam enviar a fumaça para baixo nos túneis que os romanos já haviam cavado. A máquina de fumaça antiga foi levada para um centro de teste de uma brigada. Aqui, uma barragem de experimentos com alta tecnologia vai desvendar sua verdadeira eficácia. Então é um dos mistérios da história antiga saber se este aparelho realmente era eficiente. Então o que vamos fazer hoje é um teste científico para descobrir quais tipos de substâncias eram produzidas nestas penas fumegantes. Presumimos que teremos muitos compostos nocivos, mas teremos que descobrir se eles eram realmente tóxicos ou se eram apenas desagradáveis. Ao contrário dos solapadores romanos antigos, os bombeiros vão usar aparatos para respirar e equipamento de segurança, porque o nível de letalidade é desconhecido. Essa fumaça pode ser bem tóxica. Não temos certeza de quanto tempo vai levar para matar alguém até constatarmos isso. Acho que vai levar um tempo razoável para você ficar inconsciente ou para você morrer. Os bombeiros Phil Howard e Alan Turvey estão fazendo uma viagem de volta a quase 2.000 anos para descobrir se uma simples mistura de carvão, enxofre e pena de galinha tem o poder de deter um cerco a uma cidade antiga gigante. Usando um leitor toxicidade de gás de última geração, Phil poderá desvendar a identidade molecular dos gases liberados pela máquina de fumaça. Pronto, já queimou bastante, vamos lá. Bom, no início, antes dos foles começarem a ser usados, não fiquei impressionado, mas quando usaram os foles, a visibilidade ficou cada vez pior. Fica difícil encontrar a saída, você tem que ir tateando as paredes para conseguir sair. Não dá para ver sua mão na frente do seu rosto, foi bem impressionante, muito eficiente. Agora, as leituras precisam ser analisadas para descobrir se as descrições originais de compostos letais de polibos estão corretas. As concentrações que medimos com o leitor de gás hoje me deixaram surpreso. Eu estava esperando CO e CO2 como produtos normais da combustão, mas a alta concentração de amônia é algo que não estava esperando. Vimos leituras de níveis que deixariam uma pessoa incapaz de respirar em segundos. A amônia letal foi criada das proteínas das penas de galinha. Altas concentrações podem levar à encefalopatia, uma doença no cérebro que pode causar a morte. Ambrácia caiu 3 meses depois. Mas os romanos ficaram tão impressionados com as invenções dos gregos que todos na cidade foram poupados. Nunca poderemos saber a verdadeira extensão de que invenções do subterrâneo antigo tenham sido perdidas no tempo, mas as provas que permanecem de encostas de montanhas devastadas a cristais sobrenaturais revelam um mundo extraordinário de tecnologia subterrânea.
Cada carro, cada estrutura ou trabalho de engenharia hoje se baseia numa viagem intrépida da descoberta que começou com os primeiros mineradores da história.